Está no ar mais um JF Cast delas e hoje eu, Lu Laureano, estou aqui como host ao lado de Fátima Quaglio para poder entrevistar uma convidada para lá de especial. Ai, é mesmo, gente. Hoje foi um dia que eu fiquei ansiosa sabendo dessa mulher que é empoderada, que é da nossa cidade fantástica. É Alcione Maroclo. Alcione, seja muito bem-vinda nesse podcast. Uma alegria para mim estar na frente de duas mulheres tão importantes para a nossa cidade, duas comunicadoras, né, que têm trazido mulheres especiais para essa cena. Estou à disposição, mulheres. E aí, Alcione, vamos começar. Fala um pouquinho o que você faz, qual a sua profissão, que amor é este por essa profissão escolhida? Então, eu sou formada em Direito e me pós-graduei em Estética. Quando eu comecei a fazer Direito, o curso era muito lento ainda, né? No início, assim, nos primeiros períodos, era muito tranquilo. E a gente vindo de um ritmo de vestibular, estudando muito, a gente cheio de energia para gastar. Então, nós fomos procurar, eu e mais 3 amigas, fomos procurar cursos que a gente pudesse fazer para agregar e ocupar nosso tempo. A gente estava acostumado a estudar muitas horas por dia. E no início, o Direito era só o período da manhã. E cada uma encontrou um curso que se satisfazia no Senac. E quando eu cheguei lá, o curso que mais chamou a minha atenção era Estética. Nossa, que chique! Olha isso, gente! Eu falei, vou aprender para me cuidar, para fazer prevenção do meu envelhecimento. E assim começou uma grande carreira, né? Porque na minha vida a estética tomou um lugar do direito e foi ela que me trouxe até aqui. Eu trabalhei com muitas coisas interessantes, através da estética eu fui para a TV, fui para a rádio, fiz jornal, colunas, insights. Através da estética eu fui entrando em muitas salas e sentando em muitas mesas que eu nunca podia imaginar. E ela me completou muito mais, por exemplo, do que a carreira de direito. Não desprezando o conhecimento que o direito me trouxe, porque eu não desprezo conhecimento nenhum. Tá eu certo. aprendi com meu pai, ele falava sempre uma frase, fala ainda, né? Olha, Alcione, conhecimento não ocupa lugar. Então, com base nisso, eu aproveito todas as oportunidades de aprendizado. Então, muito bacana isso que você falou. E a estética é uma coisa bonita porque, assim, eu vejo o seu trabalho um divisor de água. O amor que você tem pela essa profissão da estética, o trabalho que você faz lá, por exemplo, eu vejo com calvície, com um monte de coisas que incentivam as mulheres a se cuidar de uma beleza, não só a beleza física, mas a interior também, ensinando elas. Fala um pouco disso, dessa parte pra gente. Eu sempre fui uma pessoa com um olhar para além das coisas materiais. Eu sempre fui, inclusive, uma criança muito espiritual. E depois que eu me converti, isso já leva aí uns 22 anos, a questão espiritual, a sensibilidade espiritual, não falando de religião propriamente dito, mas a sensibilidade, ela ficou mais aguçada. E nós que lidamos com pessoas, acho que vocês são assim também, a gente começa se você tem esse olhar, você começa a perceber muito mais o outro. E na estética eu tenho a oportunidade de estar com mulheres e homens também, por causa da micropigmentação capilar, em um tempo bem útil, assim, nós ficamos juntos 1 hora, às vezes 2, e ali acontecem conversas, onde você conhece a alma do ser humano. E isso me interessa. Então, eu costumo dizer que a maioria dos meus pacientes se tornaram meus amigos, porque nós convivemos há muitos anos. Eu tenho clientes que estão comigo há 20 anos fazendo micropigmentação. Eu comecei com a estética facial e a micropigmentação veio como um atrativo a mais, porque eu tenho um perfil de coisas mais invasivas, eu gosto de coisa difícil. Então eu escolhi dentro da área de estética, a micropigmentação, eu gosto das coisas mais difíceis. Então a recuperação de areolas no câncer de mama, a microcapilar, que não deixa de ser uma micro restauradora e reparadora, porque tira a pessoa do limbo da calvície. Então eu meio que chamei para mim essa responsabilidade. Hoje eu atendi uma pessoa também, hoje de manhã, antes de vir gravar, e ela falou uma coisa muito interessante que eu acho que é o que permeia a minha caminhada. Ela falou assim, você é tão amorosa, você é tão cuidadosa, parece uma mãe. Aí eu falei, é isso. Tem É esse isso aí. espírito de mãe no cuidado com a pessoa que deita na maca. Então acho que isso que ajudou muito. É assim, é bem perceptível, né? A credibilidade que as pessoas têm no seu trabalho. Né? Você transmite, você consegue transmitir isso.
né? É o amor mesmo pela profissão que você escolheu e o cuidado que você tem com cada um. Obrigada, Lu. Você sabe que eu escuto muito isso, é recorrente. A pessoa deita na maca e fala assim, eu só faria isso com você. Eu fico muito feliz, né? Porque realmente você assinar no rosto de uma pessoa é algo muito sério. E a gente vê que muitos profissionais entram para a profissão de micropigmentação visando o seu sucesso pessoal. E eu tive a oportunidade de estar com um grupo de médicos recentemente, num evento que a gente realiza, mais de 50 médicos. E o que eu falei para eles? Quando a gente não coloca a missão em primeiro lugar, fica pesado. Verdade. Se eu me coloco no centro, se eu que sou importante na aplicação do meu expertise, fica pesado, porque aí eu entro naquele lugar, será que eu sou bom o suficiente? Será que o que eu estou fazendo está certo? Quando você olha para o outro, que é o destinatário final daquilo que você faz, você tem alegria e obstinação para fazer qualquer coisa, porque você levanta imbuído da missão de resolver o problema do outro. Eu caminho assim com a minha profissão, sempre foi. Então eu acho que isso gera em mim uma ética muito grande, um respeito por aquelas pessoas que acreditam em mim. Então, Alcione, dentro disso, fala um pouco do seu trabalho. Eu sei que você trabalha com seu filho, já participei de podcast com você, que foi maravilhoso. Fala um pouco desse seu trabalho também com podcast, como que é isso, né? Esse amor que você transfere da sala para o podcast com as pessoas. Eu adorei, amei, maravilhoso, me senti muito bem, foi ótimo. A Fátima já teve a oportunidade de participar com a gente. Sim. Você sabe que eu, desde pequena, eu brinco de comunicadora. Então eu estava contando para nossa apresentadora Mirim, que estava ali nos bastidores, a gente conversando, a Aninha, né? Isso. E eu falei, Aninha, eu brinco de apresentadora desde que eu sou pequena. Então eu me lembro, até hoje, assim, eu com uns 8, 9 anos, eu tinha um gravador de fita cassete. E eu gravava um programa tipo do Chacrinha, onde eu era apresentadora, eu era os personagens, os convidados que vinham cantar, e com uma veia meio cômica, que eu acho que a maioria de vocês não conhece minha, que eu acho que eu sempre me represento assim, muito séria, né? Mas no bastidor eu sou muito engraçada, pelo menos eu acho, sabe? Sim. E isso é bom, né? Sabe que eu faço muita graça, que é uma característica, inclusive, de família. Minha tia é muito engraçada, tia Rosa, um beijo pra ela. Meu filho, o Lucas, é um comediante nato. E eu acho que isso é de família. E aí eu brincava, eu assistia, eu ouvia o programa de rádio e eu mesmo dava pala de riso. Então eu brinquei a vida inteira. Eu me lembro do meu pai, numa apresentação de trabalho, fazer uma televisão de madeira, que meu pai mexeu com móveis a vida inteira. E eu virei apresentadora do Jornal Nacional. Então eu entrava atrás daquela televisão ali para apresentar o nosso trabalho. Nós fomos campeões na apresentação do trabalho, porque ficou massa, né? Ele remontou a casquinha da TV. Então a gente entrava atrás, é como se tivesse aquela estrutura da TV antiga de madeira. E assim foi a minha história. Então, quando a estética começou a dar certo, a primeira coisa que eu pensava, eu podia fazer um programa para falar de beleza para as pessoas. Eu podia fazer um programa de rádio dando dicas de beleza. E tudo que a gente projeta na mente, a gente atrai, né? Anos depois eu comecei a fazer o Papo de Mulher na Rádio Alvorada, que me deu muitas alegrias. Até hoje as pessoas falam comigo. Eu fiquei quase 20 anos no ar. Bacana. E daí veio a comunicadora. Então hoje não é mais TV, né? A TV, infelizmente ou felizmente, perdeu lugar para a internet. Então estamos no meio de comunicação também com podcasts, enfim. Alcione, fala um pouco do lado profissional, empresária, mãe, mulher, né? Conciliar isso tudo. Como que você tem feito ultimamente com a demanda que você tem? Porque hoje você é uma grande empresária. Então, fala um pouco pra gente como você concilia tudo isso. Eu aprendi com meu pai o empreendedorismo. Meu pai mexeu com comércio, loja de móveis, Cievon, depois show móveis na cidade a vida inteira. E meu pai sempre foi uma pessoa muito pungente, assim, atraente, um cara interessante. Apesar de não ter estudo, estudou, tem uma biblioteca. Eu sempre falo assim, no dia que você for chamado lá para cima, a biblioteca é minha, porque a biblioteca dele é super interessante. Eu sempre estou lá pegando alguma coisa. Então, eu tenho muitas características dele, que sempre foi um cara muito empreendedor e não só empreendedor, ele investia nas pessoas. Então, quando eu quis fazer estética, vai no Rio, compra para ela o que ela precisa. Fui eu, minha mãe e meu cunhado. E, pai, agora eu quero escrever um livro com o Rodrigo. Você não quer ser o patrocinador? Quer patrociná-lo. Então, ele estimulou muito o empreendedorismo na minha visão de mundo.
E então eu tenho isso. Às vezes eu falo assim, nossa gente, eu tenho que sossegar, né? Fazer nada. Teve uma vez que eu falei, não vou fazer nada, 6 meses, só estética, só isso que eu falo, só isso que eu penso. Não consigo, tá? Quero avisar pra vocês. Não adianta. A minha natureza é essa multiplicidade de possibilidades. Eu acho assim, naquilo que eu creio, eu tenho essa vida. Então nessa eu vou experimentar. Então já fiz filme, escrevi livro, se me chamar para fazer novela eu vou. Eu não perco uma oportunidade de experienciar a vida. E eu ensino isso para meus filhos. Inclusive hoje a Carla tinha até chamado para eles estarem aqui, eles ficaram com vergonha, eu fiquei muito brava. Falei assim, a gente não perde oportunidade. Isso aí. Então, eles, logicamente, respeitando o tempo deles, não querem, tudo bem. Mas se fosse a mãe, não ia perder. Com certeza. Tanto é que eu estou aqui, né? Não podemos perder. Eu quero deixar essa dica para você que está assistindo. Aproveite as oportunidades que a vida dá, porque quando o cavalo passa, monta quem quer, né? Então, eu sou de montar no cavalo que está passando. Então, essa coisa do empreendedorismo faz parte da minha vida, mas a família em primeiro lugar. Então, eu concilio da melhor maneira possível, com atenção principalmente a meus filhos, meus pais que estão mais idosos. Então, é desafiador, não é fácil, a gente não consegue fazer tudo, não vai dar certo tudo. A Mulher Maravilha, ela só existe no filme, e tá tudo bem, né? Também, né? A gente sabendo conciliar, ter tempo de qualidade, introduzir, meus filhos trabalham comigo muitas coisas, a gente faz junto muitas coisas. Sabendo controlar isso, no final vai dar tudo certo. Porque também os filhos vão crescer, vão voar, e a gente vai ter que ter coisas, né, no cesto, projetos ainda na mesa, na maturidade, para o olho continuar brilhando e o vício na pele continuar, né? Então, eu acho que é assim que a gente pode combinar tantas atividades. Bacana. De antemão eu quero parabenizar você, né, pelo profissionalismo, esse talento todo, né, já veio desde pequena, a gente percebe-se isso, né, que você já nasceu assim com dons e talentos, e aí ao longo da sua carreira, da sua jornada, e você vai pais atentos que também estimularam isso também. Exatamente, o seu pai enxergou isso em você. Da corda, né? É verdade. É o que falta hoje em dia, né? Às vezes os pais incentivarem os filhos a apoiarem, investirem nos filhos. Parabéns pelos pais que você tem. Obrigada, e parabéns pela grande profissional que você é. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Compartilhar com o público de vocês um pouco da minha história. E eu queria deixar para você, Alcione, nessa tarde, com sua presença aqui, dizer que para mim hoje a mensagem que você deixa é que você costura no seu trabalho histórias de vida, deixando as pessoas mais felizes. E isso é muito importante. Eu fico muito feliz em ouvi-la do seu trabalho de amor. E é isso que nós estamos precisando no mercado hoje, de pessoas que trabalhem com amor. É verdade. Muito obrigada, eu agradeço muito. E que a nova geração, que é a geração para você também, né, Fátima? Isso. Nós estamos entregando a estética da cidade para uma nova geração, porque nós estamos verdade. caminhando para aposentar, não Com certeza. E que essa nova geração tenha em mente que primeiro a missão de fazer a diferença na vida do outro, depois o meu mérito. Se a gente fizer nessa ordem, vai dar tudo certo. Com certeza. Então, chegamos ao final dessa entrevista maravilhosa. Foi uma honra te receber aqui. Né? As portas estão sempre abertas aqui do Flaga Cliques. Quero voltar, por favor, me chame. Por favor, né? Para você contar novos projetos. Um abraço grande e muito sucesso para você. Obrigada, Lu. Obrigada, Fátima. Nada.